Olá, meus amores, vamos dar início à nossa aula de geografia. Peguem o livro de vocês e abram na página 64. Hoje o nosso tema são formas de cultivo. Vamos conhecer? Formas de praticar o cultivo na agricultura. Aqui nós temos 4 tipos de agricultura: a agricultura extensiva, intensiva, rotação de culturas e orgânica. Vamos conhecer cada uma delas. Na agricultura extensiva, é realizada em grandes extensões de terra. Nessa forma de cultivo, o uso de tecnologia de produção e técnicas agrícolas é pequeno e até mesmo inexistente, precisando ter poucos rendimentos e depende muito das condições naturais, como a ausência das chuvas. Já a agricultura intensiva é uma forma de cultivo em que é muito comum o emprego de insumos, fertilizantes, tecnologia, máquinas e etc. Em geral, é utilizada para conduzir alimentos destinados à comercialização, empregando mão de obra especializada, exigindo maiores investimentos. Uma das características mais comuns na prática da rotação de culturas, na qual o plantio das espécies a ser plantada tem necessidades específicas. Nesse caso, as plantações retiram apenas o necessário para que o solo recupere o que foi retirado. Observamos aqui na imagem o plantio de algodão. Em seguida, esse plantio de algodão passou a ser de soja. Depois que foi retirada a soja, passou a ser pastagem e em seguida voltou a ser soja novamente. Então, a rotação de culturas, ou seja, cada plantio vai retirando o essencial daquele solo. Já a agricultura itinerante é aquela em que se faz a queimada para limpar o terreno e só depois semear a terra. O maior problema dessa prática é a queimada, pois ela só limpa o terreno, como também o empobrece, destruindo os nutrientes, retirando a água devido ao calor e matando os animais que vivem dentro do solo, como por exemplo, as minhocas e os micro-organismos. Assim, quando a prática da queimada é aplicada constantemente, o solo se torna infértil, o que faz com que o agricultor abandone a área e realize o mesmo processo em outro local. Assim, quando a prática da queimada é aplicada constantemente, o solo se torna infértil, o que faz com que o agricultor abandone a área e realize o mesmo processo em outro local. Já a agricultura orgânica é o cultivo de plantas livres de produtos químicos ou sintéticos, como os fertilizantes, agrotóxicos e pesticidas. No cultivo é usado o esterco de animais e a adubação verde e o controle biológico de pragas e doenças. Você já ouviu falar deles? Produtos orgânicos são assim. São produzidos sempre com a preocupação de não prejudicar o meio ambiente. A produção orgânica consegue se sustentar sem destruir os recursos naturais. Os produtos valorizam as espécies de animais e plantas da nossa natureza. Contudo, o uso de agrotóxicos faz com que
os alimentos se modifiquem, como nós estamos vendo nessa charge. Eu tenho mais agrotóxico que você. Tô vendo. O uso de agrotóxico em excesso prejudica não só o meio ambiente, mas também a espécie humana. Quando você come as verduras, você também usa essa máscara? Agora que você aprendeu um pouco mais sobre o tipo de cultivo, assista a esse pequeno vídeo e depois vamos realizar a atividade das páginas 67 até 69. A agricultura também surgiu na pré-história, com a construção dos canais de irrigação, onde se iniciou a divisão do trabalho. Ao longo dos anos, as atividades cresceram e a terra passou a ser uma importante riqueza. No Brasil foi implantado um sistema de agroexportação pelos portugueses, que plantavam matérias-primas, principalmente a cana-de-açúcar e café. Por causa da agricultura, vieram muitos escravos da África e a sociedade começou a viver novas influências e miscigenações. A agricultura comercial visa a produção de renda financeira através da produção de plantações e animais que são demandados pelo mercado. Utiliza o sistema de intensivo com o uso de máquinas e fertilizantes. Tem uma tecnologia de ponta, acarretando altos índices de produtividade. A agricultura de subsistência é aquela que produz alimentos suficientes para as necessidades do proprietário da terra e sua família. Utiliza o sistema extensivo com técnicas como queimada, utiliza a mão de obra, acarretando um baixo índice de produtividade. Na página 67, o primeiro quesito está pedindo para que você enumere a segunda coluna de acordo com a primeira. Na primeira coluna, nós temos as práticas agrícolas apresentadas no texto: a intensiva, a rotação de culturas, a orgânica, a itinerante e a extensiva. Do outro lado, você vai enumerar de acordo com o que representa cada uma das culturas. No segundo quesito, você vai desembaralhar as letras para formar o tipo de cultura existente em cada uma das alternativas abaixo. Então, qual é a agricultura que é realizada em grandes extensões de terra? Então, vejam aqui onde está embaralhado o nome e coloca. B. Qual é a agricultura? A agricultura é aquela em que se realiza a queimada para limpar o terreno. E na letra C é a agricultura, em geral, utiliza técnicas e tecnologias agrícolas. Então, desembaralha as letras para montar o nome da agricultura. Na página 68, observando aqui a imagem, nós temos duas situações. A primeira situação, nós temos aqui, seu João decidiu adotar um estilo de vida mais sustentável e iniciou uma horta em seu sítio, na qual não utiliza nenhum produto químico sintético. Já Godofredo é o dono de uma grande fazenda, na qual alterna o cultivo de milho e de soja a cada safra. Pergunta A. Que forma de cultivo é praticada por seu João em seu sítio e qual é a característica, nessa daqui, qual é a característica dessa prática? Na letra B, está perguntando, e Godofredo, que forma de cultivo ele está adotando na sua fazenda? Então, você vai responder aqui. O quarto quesito, marque um X nas frases corretas. Então, você vai assinalar um X na frase correta. A, B, C ou D. Leia a alternativa e veja se ela está correta. Na página 69,
nós temos aqui para você observar as imagens e, em seguida, escrever qual é o tipo de agricultura que está sendo praticada. Então, você vai observar cada uma das imagens e colocar o nome da agricultura que está sendo utilizada. Feito isso, concluímos a nossa atividade. Fiquem com Deus e até a próxima aula.